ministrado ao seu coração uma palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, que queremos ouvir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho diante da tua presença, meu Deus. Eu sei que o Senhor já tem ministrado algo no coração do teu filho, Pai. Aqui usa, Senhor, uma vez mais o teu servo. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, que venha tratar os nossos corações, o nosso caráter, a nossa vida, Senhor, diante de ti. Que nós possamos chegar mais e mais na tua presença. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir tudo quanto o Senhor quer falar conosco nesta noite. Use o teu filho uma vez mais, em nome de Jesus. Paz, meus amados. Que alegria estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Eduardo, eu sou do Ministério Poder e Glória. E para mim é uma honra estar falando da palavra de Deus em outra congregação. Para mim é a primeira vez, gente. Eu estou um pouco nervoso porque eu estou acostumado a pregar na minha igreja. Só que quando a gente leva a palavra para fora é uma responsabilidade, porque a gente está levando uma palavra para ovelhas de outro pastor. E a gente nunca quer falar além daquilo que o Senhor tem para nos falar e nem quer corrigir, porque a correção cabe ao pastor. Mas a gente quer trazer uma palavra de bom ânimo, ou também uma palavra de alerta. E é justamente o que eu vim trazer nessa noite para vocês. Quando o pastor Fábio me convidou, eu fiquei muito feliz, porque eu vim orando para o Senhor e falei: Senhor, tem algo dentro queimando no meu coração de vontade de começar a pregar para fora. Eu falei: eu sinto essa vontade dentro do meu coração, mas eu não quero me oferecer, porque eu não sou um produto. Eu quero ter um convite, eu quero ser convidado, porque assim eu terei certeza que é a tua vontade que eu leve a palavra para outras igrejas. E aí a gente fez um evento ali, os irmãos estavam lá, e o pastor Fábio veio e falou: Edu, você dá uma palavra para nós? Eu falei: Senhor, obrigado pela confirmação. Com certeza. Então nessa noite eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. Agradecer a minha família, minha esposa, minha sogra, meus pais são pastores, não puderam estar presentes, porque a gente está com culto lá. Meu filho que está aqui, ó, já desde pequeno, já está na obra, já com 2 meses. Aleluia. E agradecer ao pastor Fábio pela oportunidade, agradecer a vocês pela oportunidade de estar me ouvindo. E eu quero nessa noite falar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar com vocês. E é interessante quando a gente vai levar uma palavra, nós não queremos falar nada que venha da nossa carne. Nós queremos que seja do Espírito. Mas é natural que quando a gente recebe um convite, já vem aquela palavra no nosso coração, você fala: é isso que eu vou pregar. Quando o pastor Fábio falou para mim: é jovens, eu falei: opa, já me deu um norte. Mas a gente prepara, sempre fica aquela insegurança do homem em saber se realmente a gente escolheu a palavra certa, se aquilo não é de nós. E quando eu vi aquele jovem abrindo com Provérbios, e eu vou repetir: filho meu, guarde as minhas palavras e esconda dentro de ti os meus mandamentos. Aí é interessante que a gente vai lá para Salmos, ele vai dizer: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Como eu amo a tua lei, penso nela todos os dias. Teus mandamentos me fazem sábios, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Sabe, quando eu descobri que era uma palavra, era jovens que estavam na condução do culto, eu falei: Senhor, como é difícil hoje ter jovens interessados por uma obra. Como é difícil ter jovens interessados em fazer as coisas do reino. Eu sei porque eu sou pastor de jovens, sou pastor de igreja. Com os mais velhos já é difícil, para os jovens é mais difícil ainda. Porque nós lutamos contra o mundo que tenta sediar os jovens diariamente. É interessante que o jovem, ele entra dentro da igreja, ele tem um talento, o mundo vem, ó, puxa. E por coincidência, as coisas que vêm do mundo têm a impressão de ser mais satisfatórias.
histórias no começo. Então nós vemos o mundo sediando jovens levitas, vemos o mundo sediando jovens que têm talentos que vão além do natural. E eu falei, Senhor, qual é a palavra que eu vou levar? E Deus, Ele me levou para a palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o jovem abriu com Provérbios dizendo, guardei as palavras no meu coração, é justamente o que nós vamos viver daqui a alguns anos. Vocês têm a noção que nós estamos perto de não poder ter posse da palavra de Deus nas nossas mãos, e o único lugar que a palavra vai estar é dentro de nós. Nós estamos caminhando para um tempo a qual nós não vamos poder ter posse da palavra de Deus, porque será como se fosse uma afronta para os políticos, para os governantes. Nós já vivemos isso em outras nações, e não está diferente, não está muito distante de acontecer isso no Brasil. Caso vocês não saibam, eu vou dar um conselho para vocês. Eu uso, isso não é hipocrisia, eu uso tecnologia, mas compre uma Bíblia e guardem, porque está chegando o tempo que a Bíblia vai ser alterada, e só quem tem realmente a palavra vai ter realmente a essência daquilo que Deus nos ensina. Está chegando um tempo a qual o homem vai alterar a palavra de Deus para se satisfazer os seus desejos, para colocar as suas vontades. Mas entenda que a vontade de Deus prevalece sobre a vontade do homem. Não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer para a nossa vida. Estamos vivendo um tempo a qual está sendo o que é errado se tornou certo, e o que é certo se tornou errado. Ter uma família é errado, mas viver um mundo em pecado é o certo. Ainda se fosse somente no mundo, mas estão tentando trazer isso para dentro da igreja. E é justamente por isso que eu trouxe essa palavra, porque é chegado o tempo que nós vamos ter que se posicionar e dizer não. Eu não me prostrarei para o pecado, eu não me prostrarei para os deuses humanos, eu não me prostrarei para ídolos humanos. É interessante que Provérbios 17, 3 vai dizer: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus que mostra o que as pessoas realmente são. Está chegando o tempo em que a gente vai saber quem é cristão e quem é crente, porque existe uma diferença. Crente, até Satanás é. Cristão é semelhança de Cristo, aqueles que vivem a essência de Jesus Cristo, aqueles que são a semelhança de Jesus, esses realmente são cristãos. Por isso que a palavra cristão significa pequenos cristos. Nós temos que ser a semelhança. O problema é que hoje nós estamos dentro de uma igreja que era para ser cristão, cheia de crentes, pessoas não transformadas. 1 João 2,16 vai dizer: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai. É interessante que nós temos vivendo um tempo na igreja, eu vou falar como um pastor, em que as pessoas querem colocar a vontade delas dentro da igreja. Eu aprendi que a partir do momento que eu aceitei Jesus, já não é mais a minha vontade, é a vontade do Pai. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer para a minha vida. Qual é, aonde Ele quer que eu esteja, qual é a vontade dEle. O problema é que nós temos tentado implantar a nossa vontade. Nós temos tentado implantar os nossos anseios e desejos. Eu sempre falo na igreja, quando eu vou ministrar a palavra, se nós soubéssemos a importância do Espírito Santo, até a roupa que a gente vestiria, nós perguntávamos para Ele se é a roupa correta para o momento.
até o emprego ao qual a gente está, nós perguntaríamos para o Espírito Santo se é o local para a gente estar. Mas sempre a nossa natureza ou é reclamar, ou é querer coisas melhores, mas nós não entendemos qual é o propósito de estar naquele ambiente. E agora voltando, Daniel 3, 1,7 vai dizer: o rei Nabucodonosor mandou fazer estátuas que mediam 27 metros de altura, por 2 metros e 70 de largura, e ordenou que pusessem na planície, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governantes regionais, os prefeitos, os governantes das províncias, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem na cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua. E seguindo adiante, ele vai dizer: povo de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, das flautas, das harpas e de outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei mandou fazer. Quem não ajoelhar, não adorar a estátua, será jogada na mesma hora numa fornalha acesa. Sabe, o mundo tem criado ídolos, cantores, que eles querem a glória para si, eles querem ser adorados, eles querem ser exaltados. Mas eu estava estudando, vocês sabiam que o homem, a natureza dele não resiste à adoração? Sabia que todos os ídolos famosos, eles caem em drogas, promiscuidade, iniquidade, porque o homem não foi feito para ser adorado. Isso é muita glória para um ser só, e por isso ele cai na promiscuidade, na iniquidade, no pecado, porque o homem não foi feito para ser adorado. O único ser a qual foi feito para ser adorado é Deus, é Jesus Cristo. Somente Ele é digno de toda honra e toda glória. E o mundo tem feito o que? Ídolos. E tentado fazer a igreja os adorarem. Eu sei que está sendo gravado. Hoje em dia, nós como pastores, nós temos que tomar cuidado até com as palavras a qual a gente prega, porque tudo pode ser um motivo de ser preso. Ídolos do homossexualismo, ídolos da promiscuidade, da pornografia, têm sido criados diversos ídolos no mundo, tentado fazer a nossa geração os adorarem. É interessante que o método operante de Satanás mudou. Ele já não se preocupa mais com os anciões, ele se preocupa com as novas gerações. Por isso ele ataca desde o berço. Por isso mais e mais vezes nós vemos crianças sendo abusadas, crianças sendo molestadas. Mais vezes nós vemos o inimigo atacando, porque é ali a fonte. Se ele conseguir destoar esse jovem, essa criança, esse bebê do caminho, ele acabou com uma geração. Às vezes a gente fala: nossa, mais uma pessoa. Você já pensaram se Billy Graham tivesse sido tirado do caminho quando era bebê? O reflexo que isso traria para uma sociedade, o reflexo que traria para o reino de Deus. Tudo bem, vocês vão falar: Deus levantaria outra pessoa. Eu concordo, mas tem propósitos que somente nós podemos fazer. Tem coisas que Deus direcionou para a nossa vida, para que nós façamos. E ao mesmo tempo o inimigo ele tem criado situações para tentar tirar o nosso foco. É interessante que hoje essa onda de TikTok, Instagram, se a gente não tomar cuidado, a gente está idolatrando outras pessoas. Hoje a onda do momento é quem tem mais seguidor, mas nada vai se comparar com a quantidade de seguidores que tem Jesus Cristo. Pode vir o homem tentar ganhar todos, não vai conseguir alcançar o que Jesus já fez nessa terra. Não vai ter um homem que tem um Instagram com tanto seguidor. Quer alguém
idolatrar, quer alguém para você glorificar, glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica o Espírito Santo. Como eu falei para você, o mundo tem tentado trazer isso para dentro da igreja. Nós vemos nessa história, a qual Daniel está falando, que 3 jovens, mais Daniel, foram tomados, né? Eles foram levados a cativo na Babilônia. Não só eles, mas mais pessoas, né? Sabe o que é interessante? O rei Nabucodonosor, ele tinha uma coisa diferente. Ele gostava de pegar pessoas que tinham dotes, agora até me fugiu a palavra, pessoas que vinham de boas famílias, e ele gostava de colocar para trabalhar para ele, trabalhar no palácio. Ele gostava de pegar pessoas que eram filhos de reis, pessoas que tinham uma boa situação em Israel, em Judá, e ele gostava de colocar essas pessoas para trabalhar para ele. Ele era meio diferente dos outros reis, eles já colocavam direto como escravo. Mas por que ele fazia isso? Ele tinha uma visão que se essa pessoa ela era de uma família boa, é porque ela tinha ensino, era uma pessoa que tinha estudo. E a palavra vai dizer que ele pegou esses 3 jovens para trabalhar no seu palácio. E veja como o mundo, muitas vezes, ele tenta mudar a nossa natureza. Vocês sabiam que o nome deles não é Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles tinham nomes em Israel que eram totalmente diferentes. O que Nabucodonosor tentou fazer é justamente mudar a natureza deles, mas isso é impossível. A tua natureza é de Deus. Sabe, ontem eu vi algo que mexeu comigo. Vocês sabiam que vocês vieram do céu? Essa terra não é nossa, nós não nascemos aqui, nós nascemos primeiro no céu. A nossa natureza é divina. O inimigo pode tentar te atacar, o inimigo pode tentar te derrubar, o inimigo pode tentar mudar, mas a tua natureza é de Deus. Essa ele não vai conseguir mudar, essa ela não vai conseguir alterar. A palavra vai dizer que o nome deles em hebraico é Ananias, um deles, que significa a graça do meu Senhor. O outro se chama Misael, aquele que é Deus forte. E o outro se chama Azarias, o Senhor é meu socorro. O mundo, aqui sendo representado por Nabucodonosor, vai tentar mudar a natureza e chama eles de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome de deuses da Babilônia, tinham significados. Você veja como o inimigo ele tenta trabalhar na mesma natureza. A pessoa tinha um nome com a divindade de Deus, ele traz e tenta trazer a divindade do mundo. E a palavra vai dizer que Sadraque é inspiração do sol, Deus do sol deles, Mesaque da deusa Shati, e Abednego, servo do fogo resplandecente, nomes derivados de deuses. O mundo ele tenta agir, tenta mudar, tenta fazer você ver com outra perspectiva. Sabe o que Satanás faz hoje? Satanás ele não possui mais pessoas. Por isso hoje eu não sei, eu vou falar da minha igreja, porque a minha igreja é pentecostal. Gente, de vez em quando acontece lá uns mover diferentes, acontece umas pessoas caírem meio processo, mas hoje é muito raro, sabia? Não acontece mais, porque o diabo não precisa mais possuir pessoas. O Satanás ele só precisa direcionar a pessoa para o caminho errado. Ele só precisa dizer quando você está em pecado, vai lá, você está fazendo o que o Pai gosta. A pessoa entra dentro da igreja, tenta trazer a natureza do mundo, tenta fazer as coisas erradas, e Satanás está ali no ouvido dela. Está tudo certo, está tudo certo, pode fazer as coisas de qualquer jeito. Deus é amor, só que esquece de falar que Deus é justiça, Deus é fogo. Não, é só um pecadinho, não tem problema não, pode continuar fazendo as coisas do teu jeito, é assim mesmo. Não, na
namorar homem. Deus, gente, isso é contra a natureza. Deus não está nesse negócio, mas Satanás fica ali na mente da pessoa. Ah não, é só uma baladinha, é só uma bebidinha, é só uma saidinha, não dá nada. Tem ainda assim, eu vou falar da minha igreja, né? Tem uns que são caras de pau que dizem que vai evangelizar. Pega eles. Eu não entendo. A gente vê às vezes assim, vai confrontar, fala, ah, mas é que estava todo mundo bebendo. Aí eu também bebi, pelo amor de Deus. Todo mundo for para o inferno, você vai junto? Eu não vou. Querem ir para o inferno, vai vocês, eu vou ir para a glória. Sabe, eu vim do mundo do pecado. Não é à toa que eu tenho todo o meu corpo marcado, porque eu vim do mundo do pecado. Mas uma coisa que eu não era, Maria vai com as outras. E eu não estou falando do nome Maria, tá, gente? É só um jeito de falar, né? Eu nunca fui uma pessoa que fui guiado por pessoas. Eu nunca me deixei ser manipulado. Eu fiz sim, eu pequei, eu errei. Mas tinha coisas que eu falava, não, isso não. Por isso eu nunca me envolvi com drogas. Eu nunca me envolvi com coisas pesadas e eu tive a oportunidade, gente, de mexer com coisa pesada, mas eu falei, não, isso não. E a palavra vai dizer justamente sobre 3 jovens que vão chegar e falar, não, isso não, eu não aceito negar o meu Deus, eu não aceito as coisas desse mundo. Louvado é o seu nome. Essa que é a chave. Isso que está a chave. Não é que nós temos que construir uma bolha e viver isolado do mundo. É que nós precisamos aprender a viver no mundo dando bom testemunho e não se misturando com o mundo. Nós temos que estar ali para ser luz e não para se misturar com as trevas. Aleluia. E é por isso que muitas vezes Deus vai permitir que você vá para a Babilônia, para mostrar que você é luz naquele ambiente. Sabe, eu vou falar para os jovens, sabe no teu colégio, quando tem aquele pessoal que fica fazendo bullying com você porque você é cristão? Aquele pessoal que fala, ah, lá vai crentinha. Porque hoje a moda é tal de binário, né? Bia, não sei o que. Hoje a gente tem tanta coisa que a gente já não sabe mais nem que tem, né? E sabia que eles tentam colocar isso na cabeça do jovem que está tudo certo, é normal gostar dos dois. E aí quando tem um jovem que fala não, esse vai ser perseguido. É o tal do bullying hoje, justamente porque ele quer ser a semelhança de Deus. Ele não quer agir da mesma maneira que o mundo age, ele quer ser diferente. E por ele ser diferente, o mundo ataca. Toda vez que você se posicionar, você vai ser atacado. Por isso Jesus Cristo vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto você permanecer na posição dizendo, eu não me prostrarei para as coisas desse mundo, Deus estará com você, independente de onde você esteja, independente das pessoas que te ataquem, seja no trabalho, seja no colégio, seja na faculdade. Vai chegar no momento que essa pessoa vai ter que olhar no teu rosto e dizer, Deus é contigo. Glória. Como eu falei para vocês, o mundo tenta mudar a nossa natureza. Ele tenta apagar a luz a qual Jesus Cristo colocou dentro de nós. Ele tenta fazer a gente se apagar. Ele tenta nos infiltrar. Como eu falei para vocês hoje, Satanás não possui mais pessoas. Ele faz a Babilônia dentro da cabeça das pessoas. Fazem pessoas ser cativas dentro da própria mente. É ali que ele ataca. Ele não ataca mais corpo. Ele ataca a mente. A gente vê pessoas que passam por traumas, depressão, traumas de infância,
E o inimigo ele gosta de atacar justamente nessa área. Ele fica falando: você não é capaz. Ele usa aquilo que um dia foi o teu pecado contra a tua vida. Ele vai falar: mas você era pecador, o que você está fazendo aqui? Você não é digno de estar nesse ambiente. Você não é digno de adorar o Senhor. Então Satanás fica diariamente falando essas palavras na nossa cabeça, tentando fazer a gente desanimar. Ele tenta fazer o cativeiro na própria mente nossa. E como eu falei para vocês, quando a gente decide desobedecer as coisas desse mundo, automaticamente nós colocamos uma mira no nosso peito. Quando você decide viver conforme a palavra de Deus, você tem que estar ciente que vai vir guerra, e vai vir perseguição, e vai vir batalha, e vai vir pessoas tentando te forçar a se prostrar, a se dobrar a outros deuses. Eu vi um vídeo essa semana, alguns dias atrás, eu achei interessante. Se a Bíblia hoje fosse tirada do Brasil, fosse proibido possuir uma Bíblia, até quando você seria um cristão? Quantos mandamentos de Deus você guardou no teu coração? Até quando você não negaria Cristo? Até quando você permaneceria na posição e não adorando outros deuses? Até quando você não se prostraria para os deuses que estão sendo criados nessa nação? Sabe, eu não sei se vocês têm essa informação, mas existem nações que pastores viajam 2 dias e eles vão até um local onde tem uma Bíblia enterrada, eles desenterram, eles lêem a palavra, eles enterram de novo, eles viajam mais 2 dias para levar a palavra para o povo. E nós temos a palavra na nossa mão e não lemos. Por isso a palavra de Deus vai dizer: o povo padece por falta de conhecimento. Então assim, o mundo, Satanás está aplicando, Satanás está montando uma Babilônia no Brasil e o cristão não está percebendo. Tem muitos pastores que estão trazendo o mundo para dentro da igreja por medo de perseguição. Deixa eu falar uma coisa: eu prefiro ir para a cadeia com Cristo do que perder minha salvação eterna. Os meus princípios, valores e mandamentos de Deus eu não negocio. O que é pecado continua sendo pecado, não vai mudar. Pode me perseguir, pode me atacar, pode me levar preso. Por Cristo eu vou até a morte, por Cristo eu morro, mas eu não nego a Ele. E até quando você aguentaria? Até quando você não negaria? Existem nações que cristãos são presos e são mortos por ser cristão. E fica uma pessoa calada na tua cabeça dizendo: negue a Cristo. E se hoje entrasse policiais aqui nessa igreja, você enfrentaria e diria: eu não nego. Você está preparado para essa batalha? Você está preparado para ir com Cristo até a cruz? Vocês sabiam por que João viu o que os outros não viram? Porque o discípulo João conseguiu ver o que os outros discípulos não viram. Jesus, na multiplicação do pão, havia 5.000 pessoas. No Pentecoste, 120. Na ressurreição, 500 pessoas. Veja como as pessoas buscam a Deus mais pela multiplicação, pelas bênçãos, do que realmente pela mudança que Cristo vai fazer na nossa vida. Eu sempre falo para a igreja: Cristo, Ele é, e eu vou falar aqui de uma maneira mundana, Ele é a personalidade mais reconhecida. Todo mundo
reconhece o que Cristo fez. Mas a hora que Cristo fala, negue a si mesmo para me seguir, Cristo já não é o cara tão legal como estavam falando. 5.000 pessoas na multiplicação do pão, 500 pessoas na ressurreição de Cristo, 120 viveram o Pentecoste, 70 foram pela Europa e Oceania levar a palavra de Deus, 12 andaram com ele, um traiu, 3 eram íntimos, Pedro, Tiago e João. Só um foi até a cruz, João. Por isso João viu que os outros não viram. Por isso João escreveu de coisas que os outros não presenciaram. Quer viver algo natural, sobrenatural de Deus? Vá com ele até o final. Não desista. Tem perseguição, continua. Tem luta, tem prova, continua. Tem dificuldade, continua. Não desista. E aí algumas pessoas vão dizer assim, poxa, mas quando eu estava no mundo, não tinha prova. Mentira. Tinha prova sim. Você estava morto e você não sentia. Quando você entrou na igreja, Cristo ressuscitou a tua vida. Ele te ligou ao reino. Por isso hoje você sente a prova, você sente a dificuldade, porque hoje você pode dizer que você está vivo em Cristo. Antes você estava morto. Você só andava por esse mundo. Tem um louvor que diz, né? Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Quando você descobre que Cristo é tudo que você precisa ter, nada mais importa. E a palavra vai dizer mais adiante que esses jovens, quando estiveram perante o rei tentou mais uma vez forçar eles a se prostrarem. E eles falaram, não. É interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego não vai dizer que eles discutiram com o rei, que eles brigaram. Sabe qual que é o problema hoje? Muitas vezes nós temos sido religiosos com o mundo. Nós queremos forçar as coisas na força. Nós queremos brigar, gritar, escandalizar as pessoas. E às vezes o que as pessoas precisam é ter uma atitude de Cristo. Apenas que você diga, não. Meus princípios eu não negocio. Os mandamentos de Deus, eles são imutáveis. Os mandamentos de Deus não mudarão. Eu permanecerei firme. A cruz de Cristo eu não mudarei nem lançarei. Só que às vezes a gente quer discutir com o mundo. Nós queremos guerrear, nós queremos lutar. E às vezes a gente está matando almas em vez de ganhar. E aí eles vão dizer assim, eu não negarei. Sabe? É incrível que quando a gente está passando por prova, como a gente é tentado e sediado a voltar a ser o velho homem. Como a gente é tentado e sediado a fazer coisas erradas. Quando as coisas estão ruins, parece que assim, o diabo ele fica te oferecendo um banquete, sabe? Faz só uma coisinha errada, não vai dar nada não, é só para melhorar esse momento. Não vai dar nada não. É na prova que você é mais tentado.
Satanás vai falar para ele assim: transforma essa pedra em pão. Jesus podia transformar? Acho que podia. Jesus, se quisesse fazer chover, pão ele fazia. Mas por que ele não fez? Porque ele estava em jejum e os princípios dele, aquilo que ele tinha colocado no coração de fazer, não muda. Aquilo era uma aprovação. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo levou a Cristo ao deserto para ser tentado. Ei, às vezes você está vivendo essa fase para ser tentado. Deus quer ver até onde vai a tua fidelidade. Judas vendeu Cristo por 30 moedas. Hoje nós vendemos a Cristo por qualquer coisa. Nós negamos a Cristo por qualquer coisa. Nós menosprezamos as bênçãos de Deus que vencem após a provação. Porque se todos aqui conhecem o texto, vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, depois de terem passado pela fornalha, foram levantados nos mais altos cargos dentro da Babilônia, fora o fato de que o rei Nabucodonosor reconheceu o Deus de Israel como um Deus vivo e não permitiu que ninguém falasse do Deus de Israel. Mas é tão difícil ir para a fornalha. É tão difícil ser passado pela prova de fogo. Para alguns a prova de fogo está no casamento. Para outros a prova de fogo está numa doença. Para alguns a prova de fogo está no seu trabalho, na sua escola. Satanás ali nega. Como ele fez com Cristo, ele faz com nós todos os dias. E uma música aqui do Tales que fala: mas todo dia o pecado vem, me chama. E é assim todos os dias. O pecado vem na tua porta, bate assim: vai, filho, nega que eu tenho um prato feito para você. Eu vou te fazer um ídolo dessa nação. Você vai ser rico, você vai ser próspero. Todo dia Satanás bate na tua porta e você passando dificuldade. E ele ali batendo na sua porta dizendo: nega. Será que você é fiel a Cristo para ir para a fornalha sem negar a Cristo? Porque a fornalha significa prova de fogo. A palavra de Deus vai dizer que eles foram lançados na fornalha por não negar a Cristo. Sabe por que você é tão perseguido hoje? Sabe por que você passa por tanta dificuldade? Sabe por que no teu trabalho às vezes te perseguem? Porque você decidiu não negar a Cristo. E o interessante é que Sadraque, Mesaque e Abednego só foram reconhecidos que não se prostraram aos deuses da Babilônia, porque eles decidiram não se prostrar e tinham um cagueta que foi lá e contou. É interessante que quando você decide fazer o bem e viver a palavra de Deus, sempre tem alguém para te derrubar. Sempre tem alguém para te apontar o dedo e ir lá para o chefe ou para quem seja e falar: ó, esse daqui não está fazendo certo não, hein? Sempre vai ter alguém para te apontar. E aí você vai dizer bem assim: poxa, que enviado de Satanás, vai estragar com a minha vida. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: José só se tornou governador porque seus irmãos o venderam como escravo. Porque era uma coisa que até o mal coopera para o bem daquele que crê em Jesus Cristo, aquele que não nega a cruz. Ei, eles acharam que estavam fazendo mal, mas na verdade eles só estavam aproximando Sadraque, Mesaque e Abednego das promessas de Deus. Ei, quem hoje está fazendo mal na sua vida, só está te aproximando da promessa que Deus tem para a tua vida. Está vivendo um momento ruim não determina o fim da sua história ou do teu processo. Estar vivendo um momento ruim só faz parte daquilo que Deus está te preparando para viver do sobrenatural de Deus. Glória! Então não reclame das dificuldades. Não reclame da fornalha. A palavra vai dizer que eles lá foram eles serem lançados. Estava tão quente que os soldados que foram conduzir eles morreram queimados.
parece que cada dia fica mais difícil. Eu fico imaginando assim, os três andando em direção à fornalha. E eu acredito que eu estou conjecturando, um olhando para o outro, falando assim: Deus vai nos salvar. Deus vai nos salvar. E ainda que Ele não nos salve, hoje mesmo a gente vai estar com Ele. Mas eu creio que Ele vai nos salvar. Será que no momento que você está vivendo, caminhando para a fornalha, você é capaz de profetizar sobre a tua vida que vai viver algo novo? Será que você é capaz de olhar e falar: Senhor, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa enrascada, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa dificuldade, eu sei que o Senhor está comigo nesse momento. É interessante ver o testemunho da irmã, porque é edificante. Ela tinha 1000 motivos para dizer assim: Deus, por que me abandonou? Deus, eu faço tudo certo, eu sou sua filha, eu faço a obra. Mas ela desejou viver a melhor parte. Senhor, eu confio na tua promessa. Senhor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado me consola. Em viver a prova, viver no vale, não determina que você vai morrer, determina que no final Ele está contigo. Agora olha o teu irmão do lado e diz assim: entrou na fornalha 3, mas tinha 4. Entrou na fornalha 3, mas tinha 4. Olha o teu irmão falando: entrou na fornalha 3, mas tinha 4. Ei, deixa eu falar algo para vocês. Talvez você não esteja vendo Cristo agora, mas no momento de maior dificuldade, Ele vai te socorrer. No momento de maior dificuldade, Ele vai entrar e vai te salvar. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. As chamas não te queimarão. Quando passar pelas águas, tu não irás te afogar. A quem remete água? A Pedro. É interessante que a mão de Cristo está nos momentos de prova de fogo e nos momentos de prova de água. Prova de água significa a imersão nas coisas de Deus. Prova de fogo são as provações para que a gente alcance coisas sobrenaturais. Mas uma coisa eu tenho certeza: independente, a mão de Deus está ali. E a palavra de Deus vai dizer que lá dentro os 4 estavam. Quem era o quarto? Eu quero que vocês digam bem alto: quem era o quarto? Você entende que no momento, no ápice, quando você acha que você vai morrer espiritualmente, fisicamente, sentimentalmente, é quando Jesus aparece e fala: não, esse é meu. Se você não negar Ele até o final, no final Ele não irá te negar. Ele vai vir te buscar, Ele vai cuidar de você, Ele vai pegar você pela mão e falar: esse é meu. Esse não me negou, esse não se prostrou, esse continuou reto com a cruz. Então com esse eu tenho um negócio, esse eu tenho um propósito, com esse eu tenho aliança. 1 Pedro vai dizer: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que poderá ser destruído e provado pelo fogo, da mesma maneira a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para continuar firme. Hoje é fácil aceitar Jesus. Hoje é fácil confessar Jesus. Hoje é fácil andar com Jesus. E quando decidirem nos perseguir? Aí vai vir a prova. Quantos aqui creem que nós vamos viver um avivamento? Vocês sabiam que o avivamento, ele sempre acontece após
após uma perseguição à igreja? Sabe por quê? Porque não tem avivamento com joio e trigo no mesmo local. Precisa sacudir, precisa tirar o joio. É por isso que nós vamos passar por uma provação. Por isso nós vamos passar por uma perseguição. Porque Deus precisa ver quem é com Ele e quem não é. Quem está com Ele só pela prosperidade, só pelas bênçãos materiais, e quem está com Ele realmente de coração aberto e vive da obra dele. Vocês sabiam que o ouro, vocês sabem que o ouro ele passa por uma fornalha, pelo fogo. Vocês sabem quando que o ouro ele realmente está pronto? Quando resplandece o rosto do ourives. Sabe quando Deus vai saber que você está pronto? Quando Ele vê a imagem dele em você. Quando Ele vê que Cristo resplandece em você. Enquanto você não chegar na temperatura suficiente para que a imagem de Cristo seja resplandecida em você, você continuará vivendo. Mas vai chegar no momento que Ele vai olhar e falar assim: eu vejo Cristo nele. Tira da fornalha e vamos derramar bênção sobre a vida dele. Agora vamos derramar tudo que eu tenho sobre a vida dele. Glória. Como eu falei para vocês, eles não negaram. Jovens, não negociem um princípio que vocês aprendem dentro de casa. Não negociem os princípios que vocês aprendem na igreja. Se vocês acham que o mundo tem bênçãos para vocês, vocês não imaginam o que Deus tem para a vida de vocês. 1000 vezes mais. Glória ao seu nome. Não fique ouvindo essa ideia de que a vida é uma só. Se você viver os prazeres dessa vida, você vai viver as dores da eternidade. Mas se você viver as dores dessa vida, você vai ver os prazeres da eternidade. E os prazeres estão no céu. Lá não vai ter sofrimento, não vai ter choro. Lá todo mundo vai se amar, todo mundo vai se abraçar, vai se cuidar. Lá não vai ter sofrimento. Mas é isso que Satanás quer. Satanás ele te deixa preso nessa vida com a cela aberta. Só que diferente, ele deixa na cela tudo o que você mais deseja. Quantos aqui já assistiram Deus Não Está Morto? Que tem uma cena qual a mulher tem Alzheimer e o filho é rico, e ele fala para ela bem assim: olha, você era a mulher mais fiel a Deus que eu conheci, e hoje está vivendo essa doença. E ali o filme vai dizer que ela olha para ele e fala assim: sabe, Satanás faz você ficar preso em uma cela aberta com todos os prazeres, e você acha que essa cela nunca vai fechar. Mas de repente, num suspiro, num piscar de olhos, fecha. Todos os prazeres se foram e só vai ficar gemido e dor. Você descobriu que a vida inteira você correu atrás do vento. Oh, aleluia. Não negue a cruz de Cristo. Não negue as provas que Deus coloca sobre a tua vida, porque Ele está te testando para que você viva coisas maiores. Ele precisa saber se você é digno de viver coisas maiores. Mas se você vende o que você tem de mais precioso, que é a tua salvação, por migalhas, imagine viver as coisas do reino de Deus. Não negue. Não negue. Vai vir dor, vai vir sofrimento, vai vir tristeza. Você vai falar: meu Deus, pastor Edu, você só veio para trazer coisa ruim. Não, eu vim para dizer para você que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, nem toda dor e sofrimento é eterno. Vai chegar uma hora que Deus vai ver a semelhança dele em ti.
tua salvação. Não negocie o que Deus te deu de mais valioso. Glória. Ele te fez a semelhança dele. Então não entregue um pedacinho do reino que é você para Satanás, mas seja alguém que ganha a alma para Jesus. E eu vou deixar um recado para os jovens. Não ache que você sendo parecido com eles é a maneira correta de vocês ganhar a alma para Jesus. Só há um jeito de ganhar a alma para Jesus, sendo diferente deles. Porque quando você é diferente, você é luz. E eles vão falar assim: meu Deus, o que acontece na vida desse jovem? Porque ele é diferente, ele não faz as mesmas coisas que a gente faz, e algo diferente tem na vida dele. Eu quero viver no sobrenatural de Deus. É interessante que quando a gente aceita Jesus, nós sempre temos aquela: eu preciso continuar frequentando os mesmos ambientes, porque eu preciso ganhar almas para Jesus. Pelo amor de Deus, gente, você vai ganhar almas para Jesus quando eles sentirem a tua ausência, e não se fazendo presente, vivendo as mesmas coisas. Quando você se tornar ausente no ambiente, eles vão perceber: cadê essa pessoa? E eles vão atrás de você. E as tuas atitudes vão mostrar que você mudou. Porque aonde Cristo entra, tem mudança. Eu não concordo com essa frase que pau que nasce torto não se endireita, que eu sou velho e não consigo mudar. Mentira. Aonde Cristo entra, tem mudança, tem renovo, tem vida, tem transformação, tem salvação. Não negocie os seus princípios. Jovens, vocês são a geração eleita. Semana passada eu estive no SDA, e foi no SDA que eu conheci o pastor Fábio, conheci o Gui também. Foi numa reunião no ano passado, mais ou menos nesse período. E quando nós estávamos lá, e eles pediram para fazer a oração pelo SDA, um pouquinho antes da oração, eles fizeram um apelo ali, e eu vi assim um monte de jovens assim, pequenininhos, sabe, vindo na frente do púlpito, se ajoelhando, chorando. Eu vi uma criança sendo batizada no Espírito Santo, eu vi aquelas crianças se entregando. Eu falava assim: Senhor, como eu tenho prazer em ver isso, Deus. Quando a gente é criança, a gente ama o Pai, não pelo que Ele quer dar, que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. A criança, ela tem uma coisa que ela se entrega, sabe? E às vezes a gente precisa colocar isso dentro de nós, porque as dificuldades da vida vão fazendo com que a gente vá se esfriando. Mas a gente precisa reviver o primeiro amor dentro de nós, sabe? Aquele amor verdadeiro. Quando a gente chegava na casa do Pai e a gente não tinha vergonha de se ajoelhar e chorar perante Deus, a gente não tinha vergonha de gritar, a gente não tinha vergonha de abraçar. Jesus sente falta. E essa é a mensagem que eu trouxe para vocês nessa noite. Não negocie os princípios, não negocie a sua salvação. Lembre de uma história: Esaú e Jacó. Esaú trocou a primogenitude por um prato de lentilha. Ele abriu mão de tudo que Deus tinha para a vida dele. A palavra vai dizer que daí as descendências saíram de Jacó. Não negocie por prazeres momentâneos, por finança, por prosperidade.
eternidade. Não negocie. Porque o que Deus tem para a tua vida não é só para a tua vida, mas é para as gerações que virão após de você. Por isso é importante você não negociar aquilo que Deus tem para você, não abrir mão daquilo que Deus tem para você, porque o que o mundo te oferece é temporal, momentâneo, mas o que Deus tem para a tua vida é atemporal. Ela não está presa ao tempo, ela está ligada a uma eternidade, sabe? Pessoas que virão através, depois de você, viverão coisas que hoje você está adorando o Senhor e orando. O teu posicionamento não é só para a tua vida, mas é para toda a tua descendência. Se Abraão não decidisse sair, talvez hoje nem nós estaríamos aqui. Se você não se posicionar, talvez os teus filhos não virão a glória de Deus. A decisão está na tua mão. Não negocie, não se venda, não queira glória para si. Entenda que a glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele, por meio dele são todas as coisas. Se você está vivendo a prova, é por meio dele, mas quando você for vencedor, vai ser para a honra dele, sabe? É para você subir num púlpito e testemunhar. Enquanto você permanecer firme, você vai ter testemunhos de vitória e você vai arrastar multidões junto contigo. Mas se você se vender pelo que o mundo tem para a tua vida, talvez você não tenha oportunidade de mudar uma geração. Pastor, eu não sei como que é aqui na igreja, mas eu gostaria de pedir para que o sonoplasta, o rapaz da mesa, apague a luz para a gente ter um momento de louvor. Talvez nesse exato momento da tua vida, você está sendo tentado. E o inimigo tem falado para você: se prostra, nega teu Jesus, negue o seu Jesus. Se você sentiu e você tem vivido esse momento de provação, que o inimigo tem colocado palavras no seu ouvido para você sair da igreja, porque quando você estava fora, você tinha paz. Porque quando você estava fora, você não tinha prova. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu vim para te dizer que após essa dificuldade e essa fornalha, você vai viver a glória de Deus. Vai vir, porque Ele é poderoso, Ele é imutável. Santo és o seu nome. E Ele vai mudar a sua história. Mas aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. E na hora que você mais precisar, a hora que você dizer: Senhor, eu não aguento mais, está difícil demais, Ele vai aparecer e te pegar pela mão e vai andar com você nessa provação. Oh
da palavra de Deus em nossos corações. Fica este questionamento para levarmos para casa. Então, meus queridos, vamos fazer aqui o nosso momento das ofertas. Como de costume, um livro muito conhecido por todos, se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: honre o Eterno com tudo o que você possui, dê a Ele o primeiro e o melhor, seu celeiro se encherá até não dar mais, seus barris de vinho transbordarão. Vou ler aqui também em 2 Coríntios 9, 7 e 8, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Gostaria de estar chamando aqui o pastor Fábio para estar fazendo essa oração das ofertas, também dando a bênção apostólica. E eu peço aos irmãos que não vão embora, o Guilherme vai fazer uma dinâmica rápida com vocês, bem bacana. Ganhar aí uns chocolates, uns negócios legais ali, então aproveitem. Mas ó, vocês guardaram a palavra no coração? Se guardou, tenho certeza que vai tirar de letra, mas se não, sei não, hein? Deus abençoe a todos. Aleluia. Senhor, te louvamos, ó Deus, pelos louvores, por essa palavra que veio do seu coração, o coração de cada um de nós que aqui estamos. Pai querido, estaremos apresentando nossos dízimos, as nossas ofertas. A tua palavra foi lida, Senhor, no nosso coração, o Senhor conhece. O nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, tudo que nós fazemos. Consagramos a Ti, Pai, o sacrifício que cada irmão vai estar presente. Senhor, oramos a Ti também pedindo, Senhor, dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Senhor, eu sei que não somente eu fui atingido por essa palavra maravilhosa, mas muitos, Senhor, foram atingidos, ó Deus, louvado seja o Teu nome. Toda honra, glória e louvor pertence unicamente, exclusivamente a Ti. Amém.